E aí, pessoal do De Olho no Jogo, tudo certo? Tamo de volta, como que tá teu carnaval? Tá bacana? Cara, então é o seguinte, a gente vai falar sobre Dorival Júnior e a importante entrevista que ele deu depois do último jogo do Atlético, a vitória por 5-1 contra o Cascavel. Foi o último teste do Furacão antes da Libertadores da América. E o jogo ele ficou em segundo plano, até pela falta de referências técnicas, né, que dá o adversário para saber qual que é o patamar exatamente que o Atlético está. E o que se tornou mais importante foi a entrevista do treinador. Uma entrevista realista, uma entrevista corajosa e uma entrevista de autodefesa também. Mas antes de a gente continuar conversando, vamos fazer aquele esquema? Você já se inscreve aí no canal, é muito simples, tá muito legal a repercussão, tá muito bacana. Também coloca aí e ativa a notificação para você sempre receber quando tiver um vídeo novo, você já fica sabendo primeiro, já acessa, já assiste o nosso conteúdo aqui no De Olho no Jogo. Sobre a entrevista do Dorival, ele mesmo quando não foi perguntado, fez questão de deixar claro sobre o tamanho da reformulação que passa o time do Atlético nesse momento. E ele tem total razão. Ele passou por um ponto que eu tenho discutido nos meus espaços, seja na Rádio Transamérica, aqui no De Olho no Jogo, ou lá no Show de Bola na Rede Massa, que é sobre o efeito que pode ter você negociar tantos jogadores ao mesmo tempo. Que o Atlético é um clube formador, desenvolvedor de jogadores e vendedor por consequência, isso é muito claro. Mas para se manter num nível competitivo que se espera do Atlético nesse momento, vender tantos caras ao mesmo tempo, na mesma janela, sempre vai trazer uma consequência. E no caso do Atlético ainda tem uma mudança de treinador. Por mais que o Atlético tente seguir uma linha do jogo CAP com os mesmos princípios, todo técnico tem as suas diferenças. A gente vai falar mais nessa semana sobre como o técnico Dorival Júnior tem posicionado os seus jogadores, como ele tem ideias diferentes, né, em relação à maneira de atacar do técnico Thiago Nunes, e obviamente que isso interfere. E além de uma mudança de ideia, você tem uma ruptura em relação ao time dos últimos 2 anos. Porque você já não tinha Renan Lodge, daí agora você não tem Léo Pereira, não tem Bruno Guimarães, não tem Marco Ruben, não tem Rony, não tem outros jogadores que eram ou reserva ou titulares, mas eram importantes, e obviamente que isso interfere diretamente. O que ele falou pode até parecer uma questão óbvia, lógica, porque é o debate que a crítica está tratando já há algum tempo nessa janela de transferências, mas uma coisa é quando a crítica fala, a imprensa, quando o torcedor, né, dá o seu pitaco. A outra coisa, o outro questionamento, ou um questionamento ganha muito mais força e mais relevância quando o técnico fala. E ele falou abertamente, até fez um paralelo com o Big Brother, que evidentemente se transformou na principal manchete, né, da entrevista coletiva dele. E o ponto dele tá correto, é óbvio, mas ele também precisava se posicionar, por mais que isso possa gerar um desgaste lá na frente. Mas ele é a principal vítima desse processo. E a gente pode julgar o Dorival Júnior sobre os acertos e erros da carreira dele, sobre os acertos e erros desse começo de trabalho, é claro, num estágio inicial, mas é indiscutível que a missão dele, no nível de elite do futebol brasileiro hoje, talvez seja uma das missões mais complicadas, pela transformação que está passando o time e até por ser, de alguma forma, sempre lembrado e comparado com o time campeão de 18 e 19, um dos maiores times da história do Atlético. Talvez o maior, pela capacidade de jogo e pela capacidade de conquistar troféus, que sempre é uma chancela em relação à equipe. Ele foi sincero e crítico de uma maneira que era fundamental e necessária nesse momento por tudo que aconteceu no Atlético. Esse processo de reconstrução é sempre muito difícil. Uma coisa é você ir para o mercado e ter que encontrar uma solução para o lugar de um jogador. Por mais que esse jogador pudesse ser o Bruno Guimarães,
como era o caso, né? Como ele já imaginava. Aí você busca novos mecanismos, novos jogadores, claro, jogadores de um outro patamar, porque o Bruno é um cara de 100 milhões de reais, você não vai encontrar outro momento. A outra é você precisar encaixar um novo time sem o seu zagueiro, que era o canhoto, que fazia a saída de bola, sem esse volante, né, que fazia o jogo passar por ele a todo momento, sem o centroavante, que era o de referência, e o time estava acostumado a produzir jogadas para ele, sem o atacante de velocidade, que era o cara do desequilíbrio, do drible, aí vai ter que entrar outro, e com uma outra característica, com outra dinâmica. Então o Atlético chega sim para a fase de grupos da Libertadores da América sob perigo. Tem um risco do Atlético ser eliminado na primeira fase, nessa fase de grupos. E o risco foi criado pelo tipo de janela que o Atlético fez. De poucas contratações, mas para mim o maior problema de muitas vendas ao mesmo tempo. O Atlético, até pela capacidade financeira que tem, pelo patamar financeiro que alcançou, poderia se planejar para perder menos jogadores, para ficar mais simples a reposição. Até porque o Atlético, e de maneira correta até, ele nem sempre aposta em soluções já prontas. Essas normalmente no mercado custam mais caro. O Atlético tem um projeto de desenvolver, né? Captar o jogador num tipo de mercado que ele tem capacidade de comprar, desenvolver esse cara, colocar no time aspirante, depois vai para o principal e se transforma em protagonista. Então a gente está falando de um processo. Só que agora o Dorival Júnior tem que encontrar soluções emergenciais. E aí esse processo tem que ser acelerado e é sempre complicado. Mesmo sendo o melhor time do grupo, o Atlético era bem mais favorito nesse grupo da Libertadores com Peñarol, com Colo-Colo e com Jorge Wilstermann em dezembro, era grande favorito. E agora não é tanto mais, não é tão grande mais o favoritismo. O Atlético pode ter alguma dificuldade, nem tanto pelos adversários, e muito por ele, por tudo que aconteceu. E aí, o que você acha? Dorival Júnior fez certo ao se manifestar sobre o desmanche do Atlético, sobre tantas mudanças ao mesmo tempo, ou esse não é o papel do técnico? Quero saber a tua opinião, deixa aqui o seu comentário, né? Esse projeto que a gente faz com vídeos, sempre repercutindo assuntos do momento. Estão comigo Daniel Piva e o André Ribas, sempre trazendo muito conteúdo para você. Deixa aí a sua curtida, ou não, se você não gostou, pode deixar aí seu negativo também, mas é importante que você se inscreva no canal e assista, né, os outros vídeos também aqui no De Olho no Jogo. Beleza, galera? Valeu e até a próxima!